Salve, salve fiel nação corintiana, tá começando mais um Spotmão, o podcast pós-jogo da torcida corintiana. É nóis! Sufoco em Belo Horizonte. O Corinthians acaba de empatar o jogo contra o Cruzeiro, partida que terminou em 1-1, jogo que aconteceu aí no estádio do Mineirão. Cara, antes de falar aí sobre esse jogo contra o Cruzeiro, eu queria só fazer um comentário aí sobre ainda aquele jogo contra o São Paulo no meio da semana. Saiu aí durante a semana imagens que comprovaram que o segundo gol do São Paulo de fato foi feito com a mão, inclusive imagens que eram da São Paulo TV, né? E cara, eu nem postei nada falando sobre, porque pra mim, pela postura que o Corinthians teve no primeiro tempo, eu acho que se o São Paulo não tivesse feito aquele gol, ele mais cedo ou mais tarde arrumaria outro, né? Lógico que é lamentável, né, se você ser eliminado ali com um gol irregular, inclusive que o VAR validou, mas enfim, né, eu acho que não adianta a gente ficar tentando culpar um lance apenas pelo desempenho, por um desempenho que o time não teve. Mas vamos lá, vamos falar aí sobre Corinthians e Cruzeiro, página virada, Campeonato Brasileiro. O Corinthians, ele mais uma vez fez um jogo muito abaixo do que o torcedor esperava, né? O Corinthians ele entrou em campo aí com uma formação alternativa, né? Uma formação que pode ser considerada aí o time reserva do Corinthians, com algumas peças aí do time que seria titular, né? Que é o caso do Cássio, do Moscardo, que para mim é titular absoluto, e do Rojas, né? E do Wesley, né? Que também começou jogando. Embora a gente saiba aí que ou o Rojas ou o Wesley vão ser banco aí pro Adson jogar. E cara, eu achei que o Luxemburgo, embora ele tenha entrado com um time alternativo, ele erra em algumas opções, né? Ele coloca o Biro aberto e o Rojas centralizado, e isso acabou mostrando que os dois ali não se encontraram nessas posições, né? O Rojas centralizado não conseguiu jogar e o Biro aberto muito menos, né? É incrível que o Biro, a gente tinha uma expectativa muito alta nele, a gente cobrou muito, inclusive, que ele começasse a aparecer mais nos jogos, mas é impressionante como ele não conseguiu engrenar ainda no time principal, né? O Biro é um jogador aí que tanto na categoria de base aí do Corinthians como na seleção de base, ele sempre foi destaque, sempre chamou responsabilidade, é um jogador de muitos passes, muitos gols, e cara, no profissional ele ainda não conseguiu se achar em campo, né? É impressionante isso. Além disso, eu queria comentar sobre a vontade do time do Corinthians no primeiro tempo, principalmente no primeiro tempo, né? No segundo mostrou um pouco mais, mas cara, um time apático, um time sem vontade, um time que não combatia, muito mal na saída de bola. Cara, foi mais uma vez um primeiro tempo onde o Corinthians não jogou, né? O que a gente falou no último episódio, que já tem alguns jogos que parece que é tática isso, não é possível, né? A tática do Corinthians vamos deixar o adversário jogar no primeiro tempo, no segundo a gente joga, né? E hoje foi mais uma vez, a gente viu isso mais uma vez, tanto que assim, o jogo se encaminhava para um 0-0 no primeiro tempo, e aí num contra-ataque o Cruzeiro consegue fazer aí 1-0 bem no finalzinho do primeiro tempo. E cara, eu vou te falar uma coisa pra você, esse time do Cruzeiro é tenebroso. O time do Cruzeiro é muito ruim, cara. O Corinthians conseguiu hoje ser pior do que o time do Cruzeiro. Voltamos para o segundo tempo, o Luxemburgo ele fez algumas substituições, ele mudou na verdade praticamente todo o setor de ataque, e cara, não parecia ter tido resultado, né? O Corinthians não conseguia criar, o Corinthians até o último lance do jogo ali, ele tinha dado, se eu não me engano, acho que 4 ou 5 chutes ao gol. É muito pouco para um jogo como esse, sabe? A gente sabe que o Cruzeiro é um time grande, é um time de massa também, mas cara, é um time tenebroso, é um time horrível, e o Corinthians não conseguiu jogar, cara. É preocupante isso, e o pior é que assim,
pior assim, entre aspas, né? A gente fala pior, mas não dá pra falar que é pior porque foi bom que aconteceu. Bom pro resultado, pelo menos, né? A partida se encaminhava pro final e o Corinthians não conseguindo criar, até que num desarme do Moscardo ali, numa linda jogada dele, ele consegue clarear um último ataque ali pro Corinthians, a bola cai no pé do Romero, que coloca na cabeça do Mosquito para fazer o gol de empate no apagar das luzes do Mineirão. Cara, vou falar uma coisa para você, eu vou fazer alguns comentários sobre alguns jogadores, né? Já falei aí sobre o Biro e sobre o Rojas, que para mim não funcionaram no jogo hoje. O Wesley foi o mais lúcido novamente no primeiro tempo e saiu logo no começo do segundo. O Giovani, que entrou, ele não é nem sombra daquele Giovani que a gente viu no ano passado jogando com o Vitor Pereira. Cara, o Giovani, ano passado, quando ele começou a jogar com o Vitor Pereira, eu me lembro da entrada dele na Bomboneira, que ele inclusive quase que faz a jogada que daria a classificação e a vitória pro Corinthians dentro da Bomboneira. Ele foi pra cima, ele pegava a bola, colocava no chão, tentava clarear a jogada, parecia o Wesley jogando, né? O que o Wesley hoje, a gente vê muito o Wesley fazendo, eu esperava isso do Giovani. E cara, hoje eu vejo o Giovani entrando, parece que esqueceu como joga bola, é incrível como isso é rotina no Corinthians, né? Tem jogador que você vê jogando bem, jogador que você cria uma expectativa, e quando o cara chega no Corinthians, quando o cara começa a aparecer, é impressionante, parece que os caras esquecem como joga bola, meu. É inacreditável. E comentar sobre o Cássio, né? O Cássio que mais uma vez livrou o Corinthians, né? O jogo terminou 1-1, mas poderia ter sido bem pior se não fosse o Cássio. O Cássio fez pelo menos acho que umas 2 ou 3 defesas milagrosas ali pro Corinthians, que evitou que o Cruzeiro ampliasse o placar, né? E aí a vaca ia pro brejo de uma vez. Mas nem só de negativas a gente vai viver hoje, né? A gente teve aí a estreia do Lucas Veríssimo no time do Corinthians, estreia que eu achei que foi muito boa, tá? Eu gostei muito da atuação do Lucas Veríssimo, apesar do gol do Cruzeiro, mas foi um gol de contra-ataque, é uma jogada que você pega a defesa um tanto desarrumada e não dá também para tirar o mérito do atacante, né? E cara, eu achei que o Lucas Veríssimo fez uma partida segura, ganhou jogadas aéreas, coisas que a gente não vê ali o Gil fazendo no decorrer do ano, né? Mas o Lucas Veríssimo, ele disputou jogadas aéreas, não desistiu de jogadas. Para mim, ele tem que ser titular nesse time. Para mim, a zaga do Corinthians ou é o Lucas Veríssimo e o Bruno Mendes, ou o Lucas Veríssimo e o Murilo. Para mim, qualquer uma dessas duplas vão muito bem. Mas o Veríssimo, ele não pode ficar de reserva para continuar vendo o Gil jogar. Não existe isso. Qualquer um que tenha assistido o jogo hoje percebeu que o Veríssimo não pode ser banco nesse time. Assim como é complicado a gente pensar no Murilo como banco ou no Bruno Mendes como banco, né? Mas, enfim, aguardemos os próximos capítulos. Tivemos aí a volta do Mosquito com gol, né? Que a gente já comentou aqui. E tivemos o Moscardo, né? De titular novamente. Moscardo que não jogou contra o São Paulo, Moscardo que sequer entrou no jogo de quarta-feira, fez uma partida absurda hoje, absurda. No primeiro tempo teve uma jogada que 2 jogadores, ele se livra de 2 jogadores do Cruzeiro e consegue sair jogando com muita qualidade. Foi um dos jogadores que mais buscou o jogo, que mais conseguiu desarmar o time do Cruzeiro. E cara, é impressionante o que ele fez no último lance da partida, né? O Corinthians sofria ali um ataque, o Moscardo ganha a bola, dá uma caneta no jogador do Cruzeiro de letra, né? Clareia a jogada pro Juan, que abre pro Romero, conseguir cruzar de perna esquerda ali, que nem é a boa dele, da cabeça do Mosquito, né? E por mais que a gente fale que o Mosquito fez o gol, que o Mosquito salvou o Corinthians, mas cara,
se não é o Moscardo também fazer a jogada, a gente pode dizer que metade do gol foi da jogada do Moscardo. Que partida fez esse garoto de 17 anos que de forma inexplicável ficou de fora aí de uma decisão. Mas enfim, com esse resultado de 1-1, o Corinthians ele perdeu a chance de entrar na zona de classificação da Sul-Americana. Né, a diferença do Corinthians para o Cruzeiro, inclusive, né, que era o adversário de hoje, é de apenas 1 ponto, e o Cruzeiro é o último classificado aí para a Sul-Americana. O Corinthians, ele, com esse empate, ele acaba perdendo a chance de ultrapassar o Cruzeiro e entrar de vez aí nessa zona de classificação. Se o Corinthians tivesse ganho, ele já não correria o risco de sair, né, nessa rodada, visto que os que estão próximos ali já jogaram. Porém, com esse empate, o Corinthians também ganhou uma posição na tabela. O Corinthians passou o Internacional, que perdeu um pouco mais cedo aí para o Fortaleza em casa. Perdeu de 1-0. Então, com essa combinação de resultados, o Corinthians ganha uma posição na tabela, começa a respirar um pouco mais e vai subindo. É importante a gente destacar aí que o Corinthians consegue subir, consegue respirar um pouco nessa classificação, porque até então estava complicado. Hoje o Corinthians assume aí a 13ª posição, com 24 pontos, lembrando que o Corinthians tem um jogo a menos, né? O jogo contra o Grêmio, que foi adiado por conta da Copa do Brasil. Então o Corinthians com um jogo a menos aí. Foi da Copa do Brasil ou da Sul-Americana? Não me recordo agora. Mas em todo caso, um jogo a menos para o Corinthians. Os outros times, a maioria já com 20 jogos. Muitos jogos aconteceram hoje. E alguns acontecerão amanhã. Corinthians no Brasileirão 2023, ele agora tem, apesar da derrota aí na Copa do Brasil, mas pelo Brasileiro, o Corinthians agora está 6 jogos sem perder, né? E eu quero destacar aqui, cara, são 6 jogos sem perder, mas são 6 jogos aí que, sinceramente, não me convencem, né? O Corinthians tem vencido, mas não tem convencido. O Corinthians, ele tem uma postura muito reativa nos jogos, né? Como eu falei aqui, são jogos que o Corinthians muitas vezes joga mal o primeiro tempo e tenta recuperar no segundo. Mostra-se um time muito desorganizado, mas é importante a gente destacar, né? De qualquer forma, são 6 jogos sem perder, são 6 jogos pontuando, seja empatando ou ganhando. São 6 jogos já que o Corinthians soma pontos, né? E pela situação que o Corinthians se encontrava até algumas rodadas atrás, né? Brigando ali na ponta ali da zona da degola, é importante você ter essa margem de pontuação para conseguir respirar, para conseguir escapar, para conseguir fugir. Próximo jogo do Corinthians contra o Estudiantes de La Plata, jogo que acontece aí na Neoquímica Arena pela Sul-Americana. Terça-feira, dia 22, às 9h30 da noite. Esse jogo vai ser transmitido aí pela ESPN e pelo SBT. E, cara, eu tô bem preocupado com esse jogo. A Sul-Americana é o que sobrou pro Corinthians. A gente vê aí muitas vezes o comentarista falando, porque o Corinthians, hoje principalmente, né, o Corinthians jogando contra o Cruzeiro, a todo momento o comentarista falava, porque o Corinthians está vivo em 2 competições, pro Cruzeiro sobrou só o Campeonato Brasileiro. E, cara, desculpa, tá vivo pra mim é uma coisa, né? Você tá brigando lá em cima, você tá brigando por uma vaga no G4, você tá brigando às vezes por um título, e não é o caso do Corinthians, né? Eu não vejo o Corinthians vivo no Campeonato Brasileiro, eu vejo o Corinthians tentando sobreviver no Campeonato Brasileiro. E na Sul-Americana foi o que sobrou, né? Então é um jogo que me preocupa, porque o Estudiantes é um time mais qualificado, o Estudiantes é um time argentino e a gente sabe o quanto é difícil jogar contra times argentinos, mas eu acho que a Sul-Americana, o Corinthians tem sim condições de buscar, né? O que faltou pra gente aí na Copa do Brasil, eu acho que o Corinthians tem condições de buscar na Sul-Americana, mas para isso precisa se organizar. Para isso o Corinthians precisa melhorar o desempenho, melhorar a parte tática, precisa acertar o time titular,
né? Precisa ter definido essa questão da tática, que é muito importante, porque senão também os jogadores vão ficar batendo cabeça todo o jogo. Beleza? Fiel, queria fazer um pedido para vocês. Me sigam lá no Instagram, @spotmão. Me sigam também lá no YouTube. Para quem está ouvindo no YouTube, segue aí a gente, vai ajudar muito. A gente tem algumas ideias aí de conteúdo para a gente produzir, mas a gente só vai conseguir produzir esses conteúdos pelo YouTube se a gente atingir aí uma média de inscritos. Então ajudaria muito a gente se vocês seguissem a gente lá no YouTube, Spotmão 1910, tá? Um forte abraço para vocês, é nóis e vai Corinthians!